Eu não entendo por que não fala com ela. Não entendo por que não fala com a Capitão Bar. Rafael, por que não fala com ela? Por que não fala? Rafael, 6 mortos. Por que não falou nada pra ela? Eu não tô entendendo. Não tô entendendo por que ainda não falou. 6 mortos, Rafael. Por que você não falou? Para, que merda! Você gosta com colete? Não. Eu nunca fui fã de terno com colete. Mas eu sempre uso. E eu? Não tenho vontade de mudar a minha roupa? Você tá bem assim. Vai. Passar a eternidade de gola rolê e calcinha é meio chato, não acha? Não, mas é assim que eu lembro de você. Você preferia ficar pelada? Por que não? Não é hora pra isso. Os moradores de um barco viram o braço passando pela escotilha de manhã. Que café da manhã, hein? Esquartejado como caça selvagem. Ainda não identificaram? Ainda não. Não tem roupa, documento, nenhum sinal característico. Mas cadê o Baltazar? Disse que estava chegando. Já imagino as piadinhas de aluno de medicina. Vai se esbaldar. Acho que posso... excluir a tese de suicídio. Sem dúvida nenhuma. E digo mais, esse peixe não tá muito fresco, não. Ô, Baltazar, poupa a gente do seu catálogo de piadas e dá logo uma informação útil. A causa da morte, ou o dia e a hora do crime. Para a causa da morte, vai precisar esperar a autópsia. E para o dia ou hora... o tempo na água deixa a decomposição bem mais lenta. Então tudo que eu posso dizer é que a putrefação já começou. Os gases produzidos pela putrefação devem ter feito os pedaços subirem para a superfície. Deve ter morrido há 36 horas. Mas não dá para ser mais preciso que isso por enquanto. Não tô entendendo. O que foi? Isso é inesperado. Vem ver. Olha, o antebraço. Aqui onde foi cortado. A membrana em torno do osso é espessa. Então é o antebraço de alguém em pleno vigor da idade. Ao contrário, aqui na cabeça do húmero tem osteófitos. Isso é sinal de artrose. Quer dizer que o dono desse aqui tinha 15 anos a mais. Espera. Quer dizer que... Não é só uma vítima, são 2. Os mergulhadores chegam em meia hora, não é melhor esperar? Não. Temos que achar os pedaços dos 2 cadáveres. E quanto mais rápido, mais fácil é a identificação. Delgado Nadadeiras. Versão brasileira Beck Studios. Como é que você sabe que é aqui que tem que mergulhar? Porque a pele dos cadáveres estava intacta. Não encontrei lesão de deslocamento. Sabe o que é? Não? Tá bem. Quando um cadáver está submerso nesse tipo de ambiente, ele encontra vários obstáculos. Galhos, pedras, lixo. E o resultado disso é que quando é retirado... dá para observar no cadáver muitas microlesões pós-mortem. Lesões? De deslocamento. É isso aí. Quer dizer que os corpos estavam protegidos? É. E foi o recipiente deles que abriu e os deixou subir para a superfície.
Isso aconteceu pertinho daqui. Valeu. Mas como tem certeza disso? Olha só. Capitão, você sabe que a massa de uma cabeça, de um antebraço, de um tronco não são as mesmas. Então, com o vento, a correnteza, eles não teriam fluído à mesma velocidade e não teriam sido encontrados no mesmo lugar. Entendeu? Tá bem. Mas eu ainda acho Tá, para. que... Eu entendi o que você tá fazendo. Tá preocupada comigo. É bonitinho. É fofo. Pronto. Só falta montar o quebra-cabeça. Identificamos o mais novo. Christophe Guaino, 45 anos, morava em Ville d'Avray. Quem notificou o desaparecimento? O filho de 17 anos. Guaino era viúvo. O garoto ficou órfão. Eu sou uma das professoras do Léo. Eu o conheço como aluno, mas fora isso, sei que era muito colado no pai. Então, quando forem falar com ele, tenham cuidado. É ele. Léo? Oi. Somos da Polícia Judiciária. Eu sou a Capitão Bar. Precisamos conversar. É, sobre o meu pai, né? Você pensa no que aconteceu quando vê ele chegando nesse estado? A nossa profissão é pensar nisso, então... Não, eu tô falando do que eles sentiram, sabe? O medo, a dor. Não penso, não. Eu não tenho apego. Só os psicopatas não têm apego, hein? 1% da população sofre de psicopatia e a maioria não é diagnosticada. Então, provavelmente, você convive com vários psicopatas. Imagina só, você irrita a pessoa errada e, paf, ela te corta como um frango assado. A gente tinha que viver apavorado, né? Não tenho problema com ninguém. Duvido. Por que duvido? Por que você disse que duvida? Você e seu pai pareciam bem próximos. Ele era diretor financeiro, não era isso? Ele gostava? Eu não sei. Léo, eu sei que é difícil pra você, mas se quer que a polícia prenda quem fez isso, vai ter que me ajudar. Vai ter que falar. Tá? Você notificou o desaparecimento na terça. Alguma coisa te preocupou? Não sei. Acho que sim. O Christophe, quando viaja a negócios, costuma telefonar o tempo todo. E aí, na segunda, o Léo não conseguiu falar com ele. E desconfiou, e como ele não voltou na terça, o Léo procurou a polícia. Você sabe se ele tinha problemas? Ou se alguém tinha raiva dele? Eu não sei de nada. Mas por que todas essas perguntas? Vocês têm direito de levar as coisas deles? Tem, eles têm direito sim, Zoe. Fica tranquila, mas eu prefiro estar presente. Desculpa, você é? Doutora Diane Courtilier, advogada. Eu não conhecia eles há muito tempo, mas nos entendíamos muito bem. Léo, meu querido, eu sinto muito, sinto de verdade. Eu sei que é difícil, mas você tem que responder as perguntas, tá bem? Tá bem.
Ótimo. Tá, tudo bem. Tô pronto. E aí? O garoto não sabe de muita coisa. Segundo ele, o pai era um cara tranquilo, sem problemas, sem inimigos. E a sua busca? Um saco, só papelada administrativa. E o modus operandi? Os poucos malucos que esquartejaram as vítimas já foram presos. Se o desse caso é um louco, é um amador. Para entendermos por que o Guaino foi morto, temos que descobrir quem é a segunda vítima. Vamos torcer para o Baltazar conseguir um nome. Torcendo. Ah? E aí? Avançaram? Ninguém notificou o desaparecimento da segunda vítima. Vai ser impossível identificar. Ah, é. É difícil, é difícil. Muito difícil. Tá, então podem dizer. Dizer o quê? Ah, você conhece a frase? Que frase? Dr. Baltazar, me ajuda. Você é minha única esperança. Porque você é o médico mais brilhante que eu conheço. Tá falando sério? Tô. Puxa, isso aqui tá cheiroso, hein? Tá preparando o lanchinho? Melhor não mexer. Por quê? É um ensopado. Ah, eu adoro isso. Não, é um ensopado humano. O quê? É um ensopado humano. Com relação ao cadáver não identificado, claro, encontramos uma prótese na altura do joelho com uma marca e um número de série. Só que para chegar no número de série, preciso eliminar qualquer traço de fibra muscular, tendão, cartilagem, tudo isso, sem deixar nada. E por isso eu resolvi cozinhar para tudo se soltar. E foi assim que conseguimos a prótese. O Ed está ligando para o fabricante para saber em que hospital ela foi colocada. E com isso é provável que a gente identifique o cadáver. Pois é, Delgado. O cheiro verde era para mascarar o cheiro. Ele é meio sensível. Quer o relatório do exame externo? Quero. Fatinho, por favor. Toma. Obrigado. Sim. Então observamos resíduos pretos gordurosos em toda a epiderme. Tá bem. Aí eu fiz a coleta para análise. As secções do osso têm marcas de dentinhos de aço, que parecem indicar que foram cortados com uma serra de metal. Aqui. Vamos fazer fotos macro, mas não vi sinal de hematoma nem de infiltração sanguínea nas partes moles. Então, os cadáveres foram cortados depois da morte. Isso é uma boa notícia para eles. E o que matou eles? Um prego. Encontramos dentro dos crânios no raio-x e, pelo tamanho, eles não tiveram nenhuma chance. O prego atravessou os hemisférios até o tronco cerebral. Tudo bem, Delgado? Tudo bem. O cérebro foi perfurado por um prego, não é isso? Mas não foi com martelo. Toma. Olha, Delgado. Olha o ferimento na parte posterior do crânio. Chega perto, tá muito longe para enxergar. Não, eu tô vendo daqui, tá perfeito. Esse é o orifício de entrada. Muito limpo. Com o martelo seria um horror. Então o assassino não usou martelo, ele usou, para os pregos, uma pistola de pregos. Por trás, como uma execução. E qual a data da morte? De 3 dias a 1 semana, visto o estado pouco avançado de decomposição. Tá. É o meu limite. Eu não consigo fazer melhor. Tá ótimo, obrigado. Até logo. Ótima notícia. Falei com o hospital onde ele colocou a prótese. E tem um nome. A segunda vítima se chama Damien Bartoli, 65 anos. Era o diretor do colégio particular Charles Peguy, em Montigny. Espera. Antes de ir ao colégio em Ville d'Avray, o Léo Bueno estava no colégio Charles Peguy, em Montigny-le-Bretonneau. A ligação entre as vítimas é o antigo colégio do garoto. Aqui, Damien Bartoli, 65 anos, solteiro, sem filhos. Se aposentou antecipadamente há 2 anos. De acordo com os vizinhos, era um homem discreto, gentil. Passava os dias só cuidando do gramado. Mas dá pra ver que tinha uma paixão secreta. Olha o que tem no jardim dele. Diretor de colégio ganha bem assim? Não ganha, não. E aí eu pesquisei. Adivinha quem deu o carro pra ele? Christophe Guaino. Pois é. Isso bate com o que eu penso. Porque eu reconstituí a vida dos Guainos e eles se mudaram muito. 4 cidades em 4 anos.
Ici Le Moulineau, Le Vésinet, Montigny, Ville d'Avray. E todas as vezes, partidas repentinas no meio do ano escolar. Fugiam de alguma coisa. É. De alguma coisa que o diretor descobriu. Iguano comprou o silêncio dele com um carro esporte. Tenta descobrir por que eles se mudavam assim. Vou interrogar o garoto de novo amanhã. Tá bem, chefe. Tadinho do meu filho, como é que ele vai fazer? Ficou arrasado quando perdeu a mãe. E agora? Pelo que eu entendi, você era um pai incrível pro Léo. A gente fazia muita coisa junto. Eu trabalhava muito, mas todo o tempo livre era dele. Eu queria estar presente por dois. Que bom. Ele sempre vai guardar essas lembranças. Quem dera. Ele vai lembrar de mim como um ensopadinho. Cortado em pedaços. Ele vai lembrar que você o amava. Cheguei. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa, tá? Eu não vi a hora. Eu não falei nada. Desculpa, mas a comida já deve ter esfriado. Obrigada. Antoine, você não quer sentar pra gente conversar? Pra gente brigar mais? E pra eu arranjar uma baita insônia, além de todo o resto? Ah, para. Não, eu não paro não, Elaine. As discussões não podem ser quando você quer. Eu tô indo deitar. Eu não sei, eu não entendo nada. Eu não sou policial. Tem a marca no polegar, tá? E tem as velas e a cera. E além disso, não tem nada, nada mesmo. Nada. Nenhum ponto em comum. Idade, gênero, aparência física, cidade. Eu não entendo como ele escolhe as vítimas. Eu acho que a gente tem que reduzir as pessoas à idade, gênero, lugar onde moram. Se você fosse me descrever e descrever os dias antes da minha morte, o que eu poderia ter feito para atrair o assassino, você teria dito a minha idade, gênero e profissão? Talvez nosso ponto em comum não esteja nas fichas da polícia. Tem que falar com as pessoas, meu amor. Esquece os mortos. Vai ver os vivos. Uma batalha naval para começar o dia? Então aproximem-se. Para encontrar o nosso assassino, temos que achar a cena do crime. Para isso, vamos refazer o percurso dos dois cadáveres até serem encontrados. Recebemos os resultados do laboratório e parece que o resíduo negro que encontramos na pele das duas vítimas é o óleo diesel.
o combustível dos barcos e das balsas do rio. Então os corpos ficaram presos a um barco? É, atrás do escapamento. De qualquer jeito, essa é a nossa hipótese. O que eu proponho é reconstituir o tráfego fluvial. Cada tampinha no mapa representa uma embarcação. Vamos usar as informações das eclusas e dos portos a montante e ajustante de Paris e cruzar com as informações das companhias de transporte fluvial. E, aliás, sou eu que vou começar. Ed, pode tirar C4 e D2, descobrir que são barcos elétricos. D2 e C4. Então fora. Eu tenho aqui uma caixa cheinha de muffins de mirtilo e chocolate branco que eu mesmo fiz para quem conseguir tirar mais barcos desse nosso mapa. Ok. Sim, eu entendi, mas... Doutora, isso é muito importante. Bom, eu posso pedir um mandado de busca, caso... tá. Não, mas... Doutora? Doutora? Ai, que merda, que irritante. Tudo bem? É a advogada do Léo, aquela vizinha. Só quer que a gente interrogue o garoto com algo mais concreto. Adu, me traz um café, por favor. Tá, claro. Vamos lá. Só que eu preciso entender por que eles se mudavam tanto. E por que o pai pagou um dinheirão ao diretor. Enfim, eu entendo que é difícil pro garoto. É, mas se eu fosse você, não teria tanta pena dele. Por que diz isso? Falei com os colégios por onde o Léo passou nos últimos 5 anos. No colégio de Cília Molinor, uma colega de classe o acusou de agressão sexual. Agressão sexual? Quantos anos ele tinha? 14 anos. O caso foi abafado e o diretor do colégio não engoliu. Obrigada. Ele disse que tentou falar com o pai, de convencê-lo a fazer alguém seguir o Léo. Mas o Guaino preferiu se mudar para Vésiné. Só que... Não. Pois é. Um ano mais tarde, outra colega do Léo foi estuprada com violência durante uma viagem escolar ao exterior. Mas ele não foi acusado, não tem ficha? O agressor usou máscara de esqui. O caso foi arquivado. Os guainos saíram da cidade logo depois para Montigny. E fez isso de novo? Eu não encontrei muita coisa. Mas pode ser que não tenha havido queixa formal. Algo me diz que um carro esporte não é tanto assim para cobrir um estupro. Você me enganou, Léo. Pensei que fosse gentil, mas de gentil não tem nada. Principalmente com as meninas. Não responde, Léo. Leila Fourniol e Adèle Ginot. Conhecia? Não responde. Você agrediu uma terceira menina em Montigny. Foi por isso que seu pai pagou o silêncio do diretor do colégio. E por isso eles foram mortos. Porque alguém andou se vingando. Então fala logo. Fala! Você não liga, mas era o seu pai, não é? Tá bom, chega, capitão. O Léo não tem mais nada a dizer. E se não pretende prendê-lo no momento, peço que pare, por favor, de assediar o meu cliente. Pode ter escapado da justiça até agora, mas eu não vou desistir. Pela Leila, pela Adèle e a identidade da terceira vítima, eu ainda vou descobrir. Oi, Baltazar. Capitão, algum problema? Não, tudo bem. Alguma novidade? Achei a cena do crime. É uma novidade, né? Como você descobriu? Identificamos a balsa que passou no lugar onde encontramos os corpos. E o livro de bordo mencionava uma avaria recente. Bem na altura da popa. No momento em que os corpos se soltaram. E chegamos aqui, bem em frente. E foi assim que encontramos. É o sangue do Guaino e do Bartoli? Exato. E isso permitiu datar a morte. Porque quando o sangue seca, a água que ele contém se evapora e forma uma espécie de gel na superfície que se propaga. Com a velocidade de propagação, eu fiz um cálculo. O sangue está secando 96 horas. Faz 4 dias. Foram mortos e esquartejados segunda? Encontraram alguma impressão digital? Não. O assassino usou luvas e limpou os rastros de sapato.
Estranho, não acha? Ser tão meticuloso, mas deixar todo esse sangue. Viu essas marquinhas paralelas aqui, no chão? Tem uma em cada canto. O que pode ser? Talvez as marcas da mesa onde ele cortou, não sei. Então nenhum rastro direto do assassino. Capitão, não acha que vou te deixar sem nada, né? O que a gente está fazendo aqui? O assassino, a princípio, é um amador. Então é alguém para quem cortar os corpos não foi realmente um prazer. E você se lembra da reação do Delgado com o meu ensopado? O nojo que ele sentiu é um mecanismo de defesa do corpo humano. Não dá para fazer nada. Isso tem repercussões no estômago. Com um pouquinho de sorte, nosso assassino sentiu a mesma coisa. Aham. Tem DNA no vômito? Tem, mas pode ser mais simples. Peraí. Aqui, olha só. O assassino deve ter tirado a luva para enxugar a boca e provavelmente para evitar sujar a cena do crime. Meticulosidade demais estraga a meticulosidade. Vou chamar a perícia para eles jogarem isso no sistema. Ai, que isso? Tudo bem? Ai, não sei. Alguma coisa me picou. Peraí, não se mexe, vou ver. Peraí. É aqui? Posso? Uhum. E aí, vai ter que amputar? Era venenosa. Irrita muito. A má notícia é que a dor e as bolhas vão durar de 7 a 10 dias. Não é muito grave, vou te passar um remédio de vovó. Se você quiser. Não vai fazer xixi em mim, não, né? Engraçadinho, eu tinha pensado em vinagre branco ou álcool canforado. Eu posso até urinar em você, mas eu acho que... Tá bem. Eu pessoalmente prefiro vinagre tá bom, branco, já tá? entendi, Baltazar. Tem gente que gosta, sabia? Aí, você teve a opção de procurar a pistola de pregos certa e a papelada da semana. Foi você que escolheu. Peraí, como é que você disse, hein? Coisa de homem. Tô sentindo que seu dia vai ser longo hoje. A gente podia ter tirado no palitinho, mas você não quer mais? Tá falando sério? Capitão, a impressão digital tem nome. Uma tal de Diane Cortillet. Não é possível. Por quê? Quem é? A advogada do Léo. Me leva lá? Tá. Obrigada, te ligo mais tarde. O Delgado confirmou. Antes de morar em Ville d'Avray, Diane Cortillet morava em Montigny-le-Bretonneau. E a filha, Alice, estudava no colégio Charles Péguy, como Léo Goyne. Acha que a Alice foi vítima do Léo? Ela tentou suicídio ano passado. E os Goyne se mudaram logo depois. Desculpa, mas por que a Diane Cortillet teria atacado o pai do Léo e o diretor do colégio em vez de atacar o Léo diretamente? Eu não sei. Onde encontraram minhas digitais? Na cena do crime. Onde Damian Bartoli e Christophe Goyne foram assassinados. E estão achando o quê? Que eu matei eles? A não ser que possa explicar a presença das digitais lá. Pode me dizer onde foram encontradas? Na Ilha de Platé. Ah, você podia ter dito antes. Eu adoro passear por lá. Eu fui no domingo passado. Aliás, me lembro muito bem porque passei muito mal com o camarão que eu comi. Ah, tá legal.
Bom, doutora, sabemos que morava em Montigny como os Guaino. E quando eles vieram pra cá, você se mudou pra rua ao lado 6 meses depois. E daí? Ter suas digitais na cena do crime é muita coincidência, não? Coincidências acontecem, enfim. Não vejo por que eu teria feito uma coisa dessas. Porque descobriu que sua filha também foi estuprada pelo Léo? E por isso ela tentou se suicidar. Então resolveu se vingar. Não entendi uma palavra do que me disse. Olha, eu sinto muito, mas eu tenho que ir. Minha filha tá me esperando. Podemos falar com ela? Uhum. Essa é a Alice. Tudo bem, Alice? Sou o Dr. Baltazar. Queria te fazer algumas perguntas, pode ser? Ela não fala mais. Tem outras maneiras de se comunicar. O que está fazendo? Tô ouvindo. Capitão, tá com a foto? Obrigado. Alice, eu já vou me desculpando. Eu vou te fazer uma pergunta meio desagradável, mas não tem opção. Eu vou ter que te perguntar, tá bem? Você conhece esse garoto? O Léo Guaino, ele estudou com você. Foi ele que te fez mal? Tá, já chega. Deixa ela em paz. O coração foi a 140 quando ela viu a foto. Ela morre de medo desse garoto. Eu denunciaria o Léo se ele tivesse estuprado a minha filha. A não ser que não pudesse provar. Que fosse tarde demais e que o processo já estivesse perdido. Onde estava segunda à tarde? Segunda à tarde? Estive em audiência o dia inteiro, trancada com umas 20 testemunhas. 2 juízes, um procurador e um escrivão. Tudo bem. Nós vamos verificar. Verifiquem. Tá bom, então. Ai, que ótimo. O delegado encontrou várias testemunhas que confirmam que ela estava na sala de audiência segunda o dia todo. Não é possível. Temos provas de que ela estava na cena do crime. É, há prova. Mas o álibi dela é muito forte. E o motivo dela é bem sólido. Mas você não pode provar. Ou ela é inocente ou ela é boa de verdade. Vamos mudar o ângulo. Se concentra no dia da morte, na arma do crime. E eu vou pressionar o Léo para ele confessar que estuprou a Alice. Isso vai provar o motivo da Diane. Isso aqui? Não, valeu. Ele não veio à aula hoje, mas veio se encontrar com a namorada. Estão ali. Obrigada. Léo, vai precisar nos acompanhar. Cadê a Diane?
Ela não vem te socorrer dessa vez. O quê? Mas por quê? Descobrimos um conflito de interesses. A filha dela, Alice, foi a sua última vítima, não é? Depois da sua agressão, ela tentou se matar. Se jogou da janela. Mas não conseguiu. Quer ver, Léo? Olha aqui. Olha só, coitadinha. Ah, olha. Léo? Ela vai ficar a vida toda assim, presa numa cadeira em estado vegetativo. Viu, Léo? Olha. Foi você quem fez isso? Que merda, responde! Eu não queria fazer isso! Você não queria? Então me conta o que aconteceu. Tô ouvindo. Léo, o que aconteceu? São umas coisas que acontecem e eu não consigo controlar. Tudo começou quando eu tinha 13 anos. Talvez 14. Umas vontades, uns impulsos. Como se outra pessoa tomasse conta de mim. Que me invadisse, sabe? E eu perco totalmente o controle. Eu tentei pedir ajuda para o meu pai. Ele não te ajudou, foi isso? Não te ouviu? Ele dizia que a gente não era assim na família. Que bastava me trocar de colégio. Mas a coisa sempre recomeçava. Todas as vezes. Me ajuda, por favor. Eu quero que isso pare. Por favor. Tá bem. Amanhã às 2. Eu aguardo vocês virem buscar o corpo. Até mais. Então vai ser assim, é? Ninguém vai lamentar, me enterrar. Só a funerária amanhã às 2. Fala sério, que horror. É. Essa história é um horror pra todo mundo. Um horror pra Alice, que foi estuprada pelo Léo. Um horror pra mãe dela, que a encontrou na calçada. Um horror pro Léo, que só precisava de ajuda. Tudo isso porque o pai dele não quis ver o problema e porque você preferiu pilotar um carro esporte em vez de tratar da segurança dos seus alunos. Eu sei. Desde que a Alice morreu, eu não consigo dormir. Eu nunca dirigi aquele carro. De tanto que a culpa me consome. Aliás, Rafael, falando em culpa, tá esperando o quê para falar da Alice para a Capitão Bar? Vai ficar enrolando para ajudá-la na investigação? Vai enrolar até o assassino matar a 8ª vítima? São os modelos usados pelo assassino. Enviei as referências pro Delgado. Tá tudo bem? Parece que viu um fantasma. Não, tudo bem. Minha glicose caiu, mas eu tenho um doce aqui, olha. Ok. E o que vai acontecer agora? Você vai ser julgado pelo que fez. Estamos levando o acusado. Ele já foi detido.
ele deve sofrer de esquizofrenia. Com o tratamento, vai controlar as crises. Ele nunca teria estuprado as meninas se o pai tivesse ouvido ele. E a Alice não estaria como está. É. Mas ao mesmo tempo... O quê? Baltazar, pelo amor de Deus, ela tem 17 anos, hein? Os tornozelos. As bolhas, tá lembrada? Ela era venenosa. Ela também estava na cena do crime? Zoe Fourcade também morou em Montigny. Ela fazia dança com Alice. Eram melhores amigas. Ela tem 17 anos, que isso? Tem 17 anos e perdeu a melhor amiga. Você sabe por experiência própria que o luto pode enlouquecer, né? Adivinhem quem comprou uma pistola de pregos e uma serra de metal da marca certa há 2 semanas? Jane Courtillet. Não. Olga Angelova, professora de biologia do Léo Guaino, que antes trabalhava no colégio Montigny-le-Bretonneau. Não dá pra imaginar elas cortando um cadáver. Uma mulher com raiva é perigosa. Depois da tentativa de suicídio da Alice, eu acho que a Jane tentou entender. Deve ter investigado. E chegou na Zoe, que é a melhor amiga da Alice, que sabia da história toda. E a Zoe conta sobre o estupro do Léo. E fala com Olga Angelova, professora de biologia, solteira, que conhece a Alice desde criança. E a Olga descobre que o diretor sabia do histórico do Léo e que o aceitou no colégio graças a um suborno. O que eu não entendo é porque elas mataram o pai e não o filho. Servindo de espiã perto do Léo, a Zoe descobre que ele tinha pedido ajuda ao pai e que o pai não quis fazer nada. Aposto que foi a Diane quem matou e esquartejou as 2 vítimas. E se bobear, as outras nem sabiam. Só serviram para embaralhar as pistas. Não podem nos prender aqui. Doutora, nós temos algumas perguntas. Escuta, capitão, eu não gosto de deixar minha filha em casa, nem mesmo com a enfermeira, e eu ainda tô detida sem motivo. Sem motivo? Temos suas digitais na cena do crime. Isso é um motivo. Já esclarecemos isso, não? E a senhora Angelova, que comprou ferramentas que batem com as armas do crime. E a Zoe, com uma irritação que bate com as plantas da cena do crime. É suficiente, não é? Tá brincando, né? Você sabe que nenhum juiz vai acreditar nisso. Por favor, você não acha óbvio que vocês 3 têm uma ligação com a Alice e com o nosso caso? O que quer que eu diga? Mais uma coincidência. Isso não é uma prova sólida. E falando claramente, todas nós temos álibis. Segunda eu tava na aula. Depois eu fui para um concurso de dança com meu grupo e a gente comemorou a vitória a noite toda. Segunda dei aulas, depois dei aulas particulares, fui a uma peça de teatro e jantei num restaurante com minhas amigas. Pronto. Boa sorte, porque isso parece mais uma detenção arbitrária. Agora, se me dão licença. Zoe, me fala. Eu sei que você não tem culpa. Me diz o que aconteceu. Me Zoe. fala. Eu fico impressionada. Sei que elas são culpadas e não temos nada. Sorte que não é mais a senhora Prevost que mora aqui embaixo. Lembra quando ela batia na porta às 2 da manhã porque você tinha derrubado um copo no chão? É. Estão fazendo barulho. Com esse barulho não dá. Ai, caramba. Você pensou no que eu disse, Caramelo? Encontrei o endereço da família do Matias Gurba. O adolescente do hipódromo. Vai falar com eles? Eu não sei. Eu tenho medo. É que o caso é da Capitão Bar, então...
Tem medo dela descobrir? Medo dela se decepcionar, é isso? Não é o que tá pensando. Rafael, eu não tô mais aqui. Tem direito de refazer a sua vida. Espertinhas, que merda. Valeu. Hugo, eu não ouvi. Valeu. Tudo bem agora? Algum problema? Cadê o papai? Ele saiu. Tá, valeu. Se vocês se separaram, deviam contar pra gente. Porque assim não dá. É, tá uma droga assim. É verdade que as coisas com seu pai estão meio complicadas, mas às vezes os pais têm fases difíceis. Não quer dizer que a gente vai se separar. Tudo vai se resolver. A mãe da Karima falou a mesma coisa. No começo tudo ia bem, mas depois ela se deu conta de que o marido estava traindo ela com a professora de yoga. E eles se divorciaram. Mas ok, o papai não faz yoga. Ai, mané, me passa o ketchup? Valeu. Vou pegar o peixe. Bom apetite. Obrigado. E aí, o que é tão urgente? Tudo bem, Capitão Bar? Tá parecendo cansada. Eu tô bem. Você também parece cansado. Dormiu aqui, né? Não, eu não dormi, não. Hã? E o que é isso aí? O álibi das suspeitas. Eu sei como elas fizeram. Lembra das marcas de móveis no sangue seco? Eram radiadores. E foi por isso que deixaram o sangue lá sem limpar, estavam criando o álibi. Elas espalharam radiadores na área toda. E elas aumentaram a temperatura. Assim, o sangue coagulou bem mais rápido do que a temperatura normal. Foram espertas. Mas eu descobri. Elas forjaram o dia da morte. Exatamente. E agora não tem mais álibi. Não entendo por que estamos aqui. Nosso álibi não mudou, capitão. Mas o dia da morte, sim. Parabéns pelos radiadores. Xavier, algema ela. E a minha filha? Quero falar com a Capitão Bar. Tá, eu levo a senhora. Se acalma. A capitão está aqui. Fui eu. Fui eu que fiz tudo. Sozinha. Essa é a arma do crime. Podem soltar elas. O que é que você quer? É para melhorar a dor. Estou muito bem, obrigada. Não tem que se cansar, Olga, eu entendi.
fez a maquiagem às pressas hoje cedo. Pele amarela. O fundo do olho. Uma hepatite fulminante. Restam 2 semanas, né? Os radiadores como álibi. Foi brilhante. Genial mesmo. Mas também tinha um plano B, não tinha? Do que você está falando? Você comprou a arma. A Zoe serviu para espionar o Léo, mas foi a Diane quem matou e esquartejou. É. Só que a Diane tem uma filha, a Alice. E você está condenada. Então todas vocês fizeram um trato. Que se fossem presas, você iria pagar por elas. Então você está pagando. Vocês não podem provar. É verdade. E a justiça tem um culpado. Vamos parar por aqui. Não vai dizer nada? Você já disse que não posso provar. Boa sorte. É uma mulher de honra. Não vai entregar as outras. E a Diane Courtenay vai se livrar. Ela vai escapar da justiça, sim. Mas eu acho que matar 2 homens e deixar um garoto órfão assim... não dá pra superar fácil. Eu acho que daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei quando, mas um dia... ela vai sentir o peso e eu não queria estar no lugar dela quando acontecer. Senhor Gurba? Bom dia, Remy Barradá do Fundo de Garantia às Vítimas. Eu sinto muito incomodá-lo, mas eu queria conversar com o senhor sobre as circunstâncias da morte do seu filho. Para poder prosseguir com a indenização. Não me faça de idiota. Você é jornalista, não é? Cai fora da minha casa ou eu chamo a polícia. Falar com os vivos. Que merda. Eu juro que chamo a polícia. Perdão. Eu te peço perdão. Você tem razão. Eu menti. Eu não sei por que eu fiz isso. Desculpa, eu nem sou jornalista. Quem é você, então? Sou alguém que quer tanto prender o assassino do seu filho quanto o senhor. Eu prometo que é verdade. Mas eu preciso da sua ajuda para isso.